e nós estamos sendo conduzidos cada vez mais para dentro da unidade orgânica de Deus. E nós temos a palavra, que é o nosso GPS, que é a nossa bússola. Nós sabemos onde estamos hoje e nós sabemos para onde nós vamos. Nós vamos para o reino, nós vamos para a glória, todos nós estamos destinados. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Tema geral, a palavra da vida, a comunhão da vida e pedras vivas para a edificação. Estamos já no final da segunda epístola do apóstolo Pedro, mensagem de número 27, título, a palavra profética e o juízo dos escarnecedores. Leitura da Bíblia, 2 Pedro, capítulo 3, versículos de 1 a 7. Tudo que o Senhor tem feito através da sua igreja, desde o dia de Pentecostes, quando gerou a sua amada igreja, Ele tem operado na igreja nos primeiros dias, quando a igreja foi gerada, por meio dos 12 apóstolos, e principalmente por meio do apóstolo Pedro, e através da sua palavra, da palavra de Deus, ministrada por meio de Pedro, se tornou o ensinamento dos apóstolos, que a igreja seguia, dava direção a ela, e a igreja tinha saúde espiritual, e as coisas prosperavam, e o número de pessoas era acrescido a cada dia, e a bênção, e os milagres, e os prodígios ocorriam por meio dos apóstolos, naqueles primeiros dias. Eram dias gloriosos, maravilhosos e vitoriosos. Por isso que Pedro, ele passou por aqueles dias como um protagonista. Deus o usava para falar a sua palavra, Deus o usava para dar direção para a igreja como uma candeia que brilha numa noite escura, num lugar escuro, para dar direção e para conduzir a igreja até a volta do Senhor. E naqueles primeiros dias, havia muitos milagres, sinais, prodígios. Por quê? Porque o Espírito Santo tinha total liberdade na igreja para governar a igreja, dar direção para a igreja e usar a igreja como instrumento para executar a obra de Deus. Era simples assim, era a palavra do ensinamento dos apóstolos, e a igreja não tinha outra coisa senão ter comunhão sobre essa palavra, sobre o ensinamento dos apóstolos, e a vida da igreja acontecia, prosperava de uma maneira maravilhosa. Por isso que Pedro, eu ainda vou detalhar isso, talvez em janeiro do ano que vem, detalhar por que esses dias tão gloriosos da igreja em Jerusalém, de repente foram interrompidos. Foram interrompidos inicialmente pela perseguição que se levantou
que está registrada em Atos capítulo 8, depois da morte de Estevão. E depois foi levantada também a oposição do rei Herodes, e Tiago, o apóstolo Tiago, irmão de João, foi morto por Herodes. E Pedro foi preso, também estava prestes a morrer, mas Deus operou um milagre. Os anjos tiraram Pedro da prisão, e daí para frente, vocês veem, o Senhor levanta, o Senhor prepara a Saulo de Tarso, e no capítulo 11, 12, pregam-se evangelho até aos gregos, e a igreja em Antioquia é levantada dentre os gentios. Barnabé foi enviada pela igreja em Jerusalém para cuidar daquela primeira igreja dos gentios, e ele leva Saulo, e passa um ano lá, Saulo, e no capítulo 13 de Atos, Deus então envia Barnabé e Saulo para a sua obra. Mas antes disso, Deus usa, no capítulo 10, o apóstolo Pedro, para abrir a porta da igreja para os gentios. Os gentios também receberam a palavra do evangelho, e o Espírito Santo foi derramado sobre eles, e eles foram admitidos também para dentro do mesmo corpo, quando os judeus que creram no Senhor Jesus, em Atos capítulo 2, creram no Senhor Jesus. Portanto, irmãos, na igreja não há judeus, não há gregos. Na igreja nós somos todos membros do corpo de Cristo. E assim, quando Pedro volta da casa de Cornélio para Jerusalém, os que eram da circuncisão arguíram contra o apóstolo. Irmãos, isso é uma coisa grave. Quem é você para questionar a liderança? Questionou a liderança e acusaram que Pedro havia entrado na casa de incrédulos e havia comido com eles. Isso era uma falta grave para os judeus, porque os judeus no judaísmo não podem se associar aos gentios. Então, esse conceito do judaísmo, entre alguns da igreja em Jerusalém, começou a impedir a continuação dessa prosperidade da igreja em Jerusalém. Tanto é que quando Paulo e Barnabé saíram para a obra que o Senhor os enviou a fazer, os judaizantes de Jerusalém, que não concordavam que vindo a fé, eles tinham que terminar com todos os costumes e tradições dadas por Moisés. E eles continuavam lutando pela necessidade da circuncisão e da observância da lei. E chegou ao ponto em que, quando Paulo e Barnabé voltaram da primeira viagem, eles perceberam que os judeus que subiram da Judéia foram perturbar em Antioquia, dizendo para os crentes gentios que não bastava apenas crer em Jesus para ser salvo, eles tinham que também praticar a circuncisão e observar a lei de Moisés para ser salvo. E impuseram mais uma condição da salvação, é totalmente antibíblico. Então Paulo e Barnabé foram até Jerusalém para discutir esse assunto. Aí nós vimos, irmãos, que Pedro deu o primeiro parecer, ele tinha clareza, mas faltava-lhe mais firmeza. E Tiago acabou sendo o conciliador e acabou permitindo daí para frente a convivência entre
a lei com a fé. Criou-se em Jerusalém uma simbiose entre a fé com a observância da lei de Moisés. E isso é confirmado em Atos 21, quando Paulo volta na terceira viagem, passa por Jerusalém, foi recebido pelos presbíteros e não havia mais apóstolos. Onde estava o apóstolo Pedro com os demais? Não estavam mais lá. Então, a partir do momento em que os costumes dos judeus continuaram a conviver com a fé, irmão, isso deformou a igreja em Jerusalém. E não tinha mais espaço para Pedro falar a palavra profética. E a igreja em Jerusalém se deformou numa igreja que pratica a lei e pratica a fé. Irmãos, sumiram os milagres, prodígios, sinais, o poder da palavra sumiu. Onde estava a situação que prosperava nos primeiros dias? Isso acabou. E Pedro então até provavelmente teve que sair da Judeia. Ele saiu de lá, tanto é que em Atos 21 não se encontrou mais ele lá. O Senhor então teve que usar Paulo para avançar o evangelho no mundo dos gentios. Não é o assunto em pauta dessa mensagem. Então quero mostrar para vocês, irmãos, como é importante a palavra profética. Enquanto houver a palavra de Deus falada pelos apóstolos, como ensinamento dos apóstolos, enquanto a igreja tem comunhão sobre essa palavra, a igreja prospera, número de pessoas aumenta, dia a dia o Senhor acrescenta os que vão sendo salvos, e também o Senhor fazia milagres e sinais por meio dos apóstolos, e as coisas floresciam. Quando Satanás conseguiu abater a palavra profética, deformou a igreja. Portanto, irmãos, Pedro passou por isso pessoalmente. Então eu estou enfatizando aqui o que ele disse no final do capítulo 1 de 2 Pedro. Ele mostra a importância, porque ele viu o prejuízo da igreja de Jerusalém quando se extraiu, se tirou a palavra profética. Por isso ele disse, vocês, versículo 12, capítulo 1 ainda, versículo 12, por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da presente verdade, convosco já nela confirmados. Quer dizer, Pedro estava preocupado com que os judeus crentes que foram dispersos para vários países também adotassem essa simbiose entre a lei e a fé. Eles tinham que se pautarem pela palavra profética, que é a presente verdade. Então Pedro ainda foi usado para apacentar esses judeus crentes, e esses judeus crentes que se espalharam pelo mundo são, para mim, a meu ver, principalmente os que foram dispersos na grande tribulação do capítulo 8 de Atos, quando houve a grande tribulação, grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos os discípulos foram dispersos, os apóstolos ficaram, discípulos foram dispersos, provavelmente foram dispersos para várias nações, várias regiões, e Pedro cuidava desses. E ele então fala a respeito da importância da palavra profética no final do capítulo 1, mas antes dele falar da palavra profética, ele já deu uma indicação aqui, alguns então distorcem a palavra que os apóstolos estavam falando. Aqui diz assim, versículo 16, porque não vos demos a conhecer o poder
e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela excelsa glória lhe foi enviada a seguinte voz: Tu és meu filho amado, em quem me comprazo. Porque ele fez questão de registrar isso? Porque naquela época já havia os falsos mestres, os que não acreditavam que os apóstolos que falavam a palavra de Deus. Eles distorciam a palavra dos apóstolos, até o ponto de quando Pedro, Tiago, Pedro e João, que foram testemunhas oculares daquela ocorrência gloriosa no Monte da Transfiguração, eles então falaram que Pedro inventou fábulas engenhosamente inventadas para enganar o povo. Nada disso aconteceu, porque foram só 3 pessoas que viram, ninguém mais viu, ninguém mais sabe, então eles podem falar o que quiserem. Irmãos, olha só a que ponto os falsos mestres, os que não concordavam com a palavra profética, os que seguiram seus próprios caminhos, eles foram contra a autoridade de Deus estabelecida na igreja, e a que ponto chegaram? Passaram a zombar a palavra de Pedro nesse aspecto, tá? Eu estou falando a palavra zombar, vocês vão ver que eu vou usar agora a palavra escarnecer. Escarnecer. Eles escarneciam a palavra profética, tá? Então, aí que Pedro diz: vocês precisam da palavra profética como uma candeia, senão como a igreja vai se perder, tá? Então, versículo 19, ele fala: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Então, enquanto vocês estão aí dispersos pelas nações, não se percam, tenha um GPS na mão, tenha uma bússola na mão, saiba onde vocês se localizam e para onde vocês vão, e quem vai dar essa indicação para você é a palavra profética. Nunca perca de vista a palavra profética. Em outras palavras, Pedro queria dizer: sigam de perto, vamos andar de perto, não fica distante. Quando você fica distante, irmãos, você começa a ter dúvidas na cabeça quanto à palavra, e o seu andar vai ser um andar titubeante, hesitante, e você vai ser aqueles que eu vou falar agora sobre almas inconstantes. As almas inconstantes são alvos prediletos dos falsos mestres, do diabo, para tirar você da firmeza da sua fé, tirar você desse caminho tão saudável que Deus quer usar você como um dos guerreiros que lutam pelo seu reino, e Satanás quer tirar você da batalha. Ele quer derrubar você, tirar você. Portanto, irmãos, a partir do capítulo 2, Pedro fala sobre os falsos mestres. Esses falsos mestres não têm temor nenhum quanto à autoridade. Por isso eu li ontem, capítulo 2, versículo 10, especialmente aqueles que, seguindo a carne, eles andam segundo a carne, são pessoas que não andam no Espírito, andam pela carne, e andam em imundas paixões, desprezam qualquer governo, eles não se preocupam em falar mal de qualquer autoridade, difamar a autoridade. Irmãos, para Deus isso é muito sério, porque quando você difama a autoridade estabelecida por Deus, você está difamando o próprio Deus. Isso é muito sério. Se Ele que delegou, se Ele que indicou, você difamar quem Ele indicou, você está difamando quem indicou, que é o próprio Deus. Por isso, mexer
com autoridade. Difamar a autoridade é uma coisa muito séria e muitas pessoas não têm noção, porque enquanto estão difamando, parece que tudo passa, né, impune. Parece que nada acontece. Eles falam, zombam, escarnecem, falam da palavra profética, zombando, escarnecem da palavra profética, parece que nada acontece. Mas Pedro avisa: até os anjos que pecaram, eles estão em prisão eterna, e Deus vai julgar. Nada vai ficar impune, tudo será julgado, tá? Aí então, ó Senhor Jesus, onde eu quero falar é isso aqui, ó, versículo 14, né? Tendo os olhos, esses falsos mestres, tendo os olhos cheios de adultério, insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes. Eles estão enganando. Engodo, irmãos, é colocar uma isca, né? Artificialmente enganando. Por exemplo, quem é pescador coloca uma isca para enganar o peixe, para o peixe ser fisgado, né? Então essas pessoas são como pescadores para enganar os homens, jogando isca de parecer uma pessoa amável, uma pessoa atenciosa. Oh, ninguém mais cuida de você, ninguém mais entende você, você tem dúvidas com relação à imersão, tem dúvida com relação a grito de guerra, você também não aguenta grito de guerra, eu entendo você, sabe, tudo isso é isca. Por quê? Porque eles estão atrás de almas inconstantes. Almas inconstantes aqui, ó, são alvo desses enganadores. Por isso, irmãos, vamos firmar as almas inconstantes. Vamos fazer com que todas as almas inconstantes sejam almas constantes. Vamos fazer isso? Vamos ajudar um ao outro? Mas de que maneira? A palavra. Mas como? Imersão. Irmãos, a imersão ajuda a confirmar as almas inconstantes. Você acredita nisso ou não? Porque a imersão na palavra, você tem contato com a palavra direta de Deus. E essa palavra tem poder. E ainda mais, o próprio Senhor, Ele deu essa dica para o seu povo de Israel em Deuteronômio 6. Porque ele não acredita no homem. O homem, quando pensa assim, né, quando alguém fala para ele, você ouviu? Ouvi. Mas daqui a um minuto esquece. Deus não confia em um homem ter ouvido a palavra de Deus. Deus só confia quando a palavra de Deus é inculcada no coração. E que é inculcar? Vamos falar de novo? Qual é o significado do verbo inculcar em português? Que é gravar ou imprimir o quê? A palavra. Então é gravar ou imprimir a palavra aonde? No coração. Então, irmãos, Deus não confia. Ainda não terminou a definição. Gravar, imprimir palavra no coração por seguidas repetições. Irmãos, é importante a gente repetir. Por isso que tem irmãos que zombam, né? Falar contra a imersão, eles estão repetindo, são vãs repetições, não são não. Essas repetições fazem com que a palavra de Deus seja inculcada, gravada, impressa no meu coração. Aí isso muda. A minha alma era inconstante e de repente fica constante, se firma. Judas também fala assim, vamos ajudar essas pessoas? Então Judas fala aqui, ó, acho que no finalzinho aqui, é isso, né? Deixa eu ver, lá no final de Judas, versículo 20, ele fala assim, vós porém, amados, bom, primeiro ele fala dos, né, versículo 18, né, ali, versículo 18, vou desde o versículo 17 de Judas, tá? Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras
anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. É a palavra profética. Cuidem de se firmar na palavra profética, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São pessoas que parece que nasceram para escarnecer a palavra de Deus. Deus usa os apóstolos para falar a sua palavra, e eles seguem essa mesma palavra para escarnecer, tá? Hoje, irmãos, nós temos esses escarnecedores que fazem, hoje no tempo da internet, fazem cortes para zombarem de tudo que o senhor está falando. Aquilo que foi falado ontem, alguém já usou para fazer corte para zombar. Certamente o que nós vamos falar hoje, alguém vai fazer corte para zombar. Irmãos, são escarnecedores, né? No último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São iníquas, são malignas as paixões, ambição pessoal. Você não sabe o que eles estão querendo fazer, mas eles querem destruir. O inimigo os usa para querer fazer a obra de destruição. Aí versículo 19, são estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Você não acha um pingo de Espírito em tudo que estão falando, né? Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Vamos nos edificar na fé santíssima, que é aquela fé igualmente preciosa que nós ganhamos. Vamos trabalhar com a imersão na palavra, inculcando a palavra, grito de guerra, não é isso? Vamos nos edificar e orando no Espírito Santo. Nossa oração, irmão, também é no meio de grito de guerra, no meio de imersão e oração, né? Guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Aí no versículo 22 e 23, e compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Tem alguns ainda estão na dúvida? Então vamos compadecer-nos deles. Se alguém ainda está como alma inconstante, precisamos confirmá-los, precisamos firmá-los. Versículo 23, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Eles estão sendo vítimas dos escarnecedores. Eles não têm clareza de que eles estão escarnecendo a palavra profética, né? E salvai-os, os arrebatando-os do fogo. Quanto a vós outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Nós não queremos ter nenhum contato com as coisas que contaminam. Foge, fique longe, não fica dando ouvidos não ficam fazendo acesso a esses cortes que só sujam, né, o seu coração. Vamos seguir a palavra profética, fazer a imersão na palavra, fazer a igreja uma igreja saudável. Senhor Jesus. Agora vamos entrar no capítulo 3. Capítulo 3. Amados, né? Senhor Jesus. A palavra que sai da boca de Deus é que faz a obra de Deus. Eu vou voltar a falar em Isaías 55. O que vocês acham? Vamos lembrar um pouco de novo desse versículo? Isaías 55, versículo 11. Para você entender melhor, talvez até versículo 10, né? Não, eu vou começar a ler desde o versículo 8, vai. Deus diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos,
e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Irmão, não use do pensamento humano para medir o que Deus está pensando. Não vamos usar os caminhos do homem para tentar entender os caminhos de Deus. Irmão, os caminhos de Deus são muito superiores. Os pensamentos de Deus são muito superiores a nós. Irmão, nem sequer conseguimos pensar. Como Paulo disse em 2 Coríntios 3, vocês se lembram? O que Paulo diz? A nossa suficiência vem de Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, porque nossos pensamentos estão aqui na terra, e os pensamentos de Deus estão lá em cima. Então, não vai usar o pensamento do homem para limitar o pensamento de Deus, né? E aí fala, pelo contrário, né? Como é que é? Como se, né? Não que sejamos capazes de pensar alguma coisa que partisse de nós. Como é que é? Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, não é isso? O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, mas não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito dá vida. Então nós hoje não estamos mais no ministério da letra. Na letra, alguns são melhores, outros são piores. Uns são mais capazes, outros são menos capazes. Mas no Espírito não. No Espírito é só seguir o Espírito. Né? Então, irmãos, não é a capacidade humana mais. No Novo Testamento, na igreja, não é mais pela capacidade humana. Isso é difícil o homem entender, viu? Durante esses 20 séculos da história da igreja, quantos momentos, a maior parte desses momentos, o homem se acha muito capaz de fazer a obra de Deus. Irmão, o homem não é capaz de fazer a obra de Deus. Eu que estou aqui falando, irmãos, eu não sou capaz de fazer nada disso que aconteceu até o dia de hoje. A obra é do Espírito, a obra é do Senhor. Não temos essa capacidade, tá? Então, vamos lá. Aí, porque assim como descem, então como é que Deus faz a sua obra? Como é que Deus faz acontecer os seus caminhos aqui na terra, os seus pensamentos prevalecerem aqui na terra? Como é que Deus faz? É pela palavra. Por isso o versículo 10, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador, e pão ao que come. Irmão, essa é a terra física, mas Deus também tem a terra espiritual, que é a sua fé, a minha fé. O meu coração e o seu coração é a terra. Para quê? A chuva vem, fecunde, é isso, né? Regue, que a chuva possa regar a terra, fecundar a terra, fazer brotar, e vai produzir semente ao que semeia e pão ao que come, porque nós recebemos a fé igualmente preciosa. Cada um de nós tem essa terra que produz. Aí versículo 11, assim será a palavra que sair da minha boca. Não é a palavra de homens, é a palavra que sair da minha boca, mas Deus usa homens, né? A palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Hoje de manhã, cada palavra que sair, se essa palavra está sendo falada pela boca de Deus, cada palavra tem um desígnio, cada palavra tem um seu propósito, vai produzir alguma coisa para Deus. Não, nada que Deus fala fica no vazio. Deus quer produzir alguma coisa, tá? Então, e também, irmãos, quando a palavra é de Deus, a palavra tem poder, não é da sabedoria humana. Vamos lá para 1 Coríntios capítulo 1.
capítulo 1, versículo 17. Capítulo 17. Porque não me enviou Cristo, Paulo diz, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho. Mas não pregar o Evangelho, Paulo diz assim, não pregar o Evangelho com sabedoria de palavra. Deus não quer a minha eloquência, Deus não quer que eu use da minha sabedoria humana, não é isso? Para que não anule a cruz de Cristo. Aí versículo 18, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Irmãos, a palavra que sai da boca de Deus tem que ser o poder de Deus. A palavra do homem não tem poder nenhum, mas a palavra de Deus é poder de Deus. Aí versículo 23, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. A sabedoria é usada para planejar, e o poder de Deus é usado para executar, conforme Deus planejou. Então, irmãos, quem é capaz disso? Homem não é capaz disso. É a palavra de Deus que tem sabedoria de Deus e tem um poder de Deus, Portanto, irmãos, não menospreze a palavra de Deus. Cada palavra sai com poder, E aqui no capítulo 2, versículo 4, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Irmãos, é por isso que nos primeiros dias da igreja primitiva, depois do dia de Pentecostes, tantas coisas maravilhosas aconteceram. Tudo isso é por causa do poder que estava na palavra de Deus. Sinais, milagres, prodígios. Hoje você procurar por qualquer pastor no meio cristão, ele vai dizer, aqueles primeiros sinais, prodígios e sinais feitos pelo primeiro período da igreja, hoje sumiram. Nós não vemos mais isso. Graças a Deus, irmãos, quando nós damos liberdade para a palavra de Deus sair com poder e o Espírito atuar na igreja, esses sinais voltam, e voltaram entre nós, Os adolescentes estão sentados na minha frente, Eles ocuparam a primeira fila ali, aqui, Eles são testemunhas vivas do poder de Deus. Desde quando nós teremos esses meninos, meninas dessa idade anotando mensagem, No passado, essa idade não quer nem saber da palavra de Deus, e hoje amam a palavra. Quem que fez isso? É o poder de Deus que veio pela palavra. Hoje eles amam a palavra e Deus está usando eles, como instrumento para levar, adiante a obra de Deus. Ó Senhor Jesus. Então, eu já disse, a igreja primitiva era movida pelo ensinamento dos apóstolos, que é a palavra. Era a palavra que saía da boca de Deus, que era o ensinamento dos apóstolos, e a igreja tinha comunhão, isso está em Atos 2, 42 até 47, e assim a igreja prosperava, dia a dia, e acrescentando os que iam sendo salvos. Irmãos, a multiplicação, a duplicação de número de pessoas que nós falamos em julho, até julho do ano que vem, irmãos, não é pelo nosso mérito, não é pelo nosso trabalho artificial, mas é pela palavra de Deus. Quanto mais cresce a palavra de Deus, mais se multiplica o número de pessoas.
Então, quanto mais, que é crescer a palavra? Não é através da imersão, através da nós ruminarmos, nós entrarmos mais na palavra, e mais pessoas desfrutando, mais vai se produzir, né, o fruto para o Senhor. E a palavra do enviado de Deus é que faz a obra de Deus. Isso está em João capítulo 14. Vocês se lembram disso, não? João 14, o próprio Jesus falou, né? João 14, versículo 10. Não crês que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Quer dizer, Jesus fala o que o Pai quer falar, e quando ele fala, essa palavra faz a obra de Deus. E quem faz? É o Pai. Então, a palavra tem um poder de Deus, e é Deus quem faz a obra. É tudo isso que tem acontecido no nosso meio, desde 2017, irmãos, é feita pela palavra, porque Deus está usando a palavra para Ele mesmo fazer a sua obra. Eu vou enfatizar isso, nenhum homem é capaz de fazer essa obra. Não tributa no meu crédito tudo que aconteceu até o dia de hoje, não. Eu não tenho poder para fazer isso. Nem eu planejei, nem programei nada disso. Nunca teria pensado esse é o caminho maravilhoso de Deus. Irmãos, tudo vem por Deus, por meio da sua palavra. Ó Senhor Jesus. Daniel 4, isso eu já li em alguma das mensagens. Daniel 4, versículo 35, como diz? Como diz? Versículo 35. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. Irmãos, se o homem tão presunçoso acha que ele é capaz de ajudar Deus, capaz de fazer a obra de Deus, irmão, todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, nada. E segundo a sua vontade, ele opera, né, com o exército do céu e também os moradores da terra. E não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer, que fazes? Irmãos, é bobagem os escarnecedores questionarem, levantar questionamentos quanto à palavra profética e zombarem contra a palavra profética. Irmãos, é bobagem. Deus vai fazer o que Ele tem que fazer, tá? Então aqui, ainda em Daniel capítulo 4, tá? Versículo 22. Ó tu, ó rei, que cresceste e viesse a ser forte, a tua grandeza cresceu e chega até ao céu, e seu domínio até a extremidade da terra. Quer dizer, aqui se fala sobre o rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia, era o maior império da época. Ele era o homem mais poderoso daqui na face da terra, né? O seu poder e domínio chegou até a extremidade da terra. Mas, né, versículo 25, 25, eu vou ler a parte final. Até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e dá a quem quer. Quanto ao que foi dito, e que se deixasse a cepa da árvore com as suas raízes, o teu reino tornará-se teu depois que tiveres conhecido que o céu domina. Repete comigo: o céu domina, o céu reina, o céu é quem manda, o céu é quem governa, e nós estamos debaixo desse domínio, desse governo, e Deus domina através da sua palavra, tá? Ó Senhor Jesus. Por isso, irmãos, Deus não chamou, ainda 1 Coríntios 1, 1 Coríntios 1, vamos voltar lá para 1 Coríntios, ainda 1 Coríntios 1, ó Senhor Jesus.
Por isso, versículo 26, né? 26 diz assim: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Já pensou se a igreja for formada só de poderosos, só de sábios, só de nobre nascimento? Irmão, aí você pode dizer, puxa, Deus realmente tem uma igreja poderosa aqui na terra, mas Deus não usa o poder do homem, Ele não precisa disso, Ele pode usar qualquer um, desde que tenha um coração correto, certo? Aí, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Tanto é que Deus foi usar os adolescentes. Se você se lembra quando nós falamos, quando Naamã, o comandante do exército da Síria, ficou leproso, e não tinha quem curasse. Já pensou? Ele era o comandante mais poderoso da época, só o rei da Síria estava sobre ele, e ele não podia achar cura da sua lepra. Quando ele não sabia mais o que fazer, uma menina judia que trabalhava na casa dele, ajudava a mulher dele. A Bíblia diz, essa palavra menina era igual à palavra insignificante, as desprezadas, as que não são. Era uma coisa que não são. Uma menininha que você não dá nada por ela, trabalhava na sua casa e disse para sua mulher, e acabou indo ao ouvido do rei, do grande comandante Naamã, dizendo, tem um que pode curar você, há profeta em Israel, vai até o profeta de Israel, ele pode curar você. E de fato Naamã foi, e foi curado. Então, irmãos, Deus está usando as coisas que não são, as coisas desprezíveis, as coisas que não são, para reduzir a nada as que são, para dizer para nós, irmãos, nós que éramos irmãos adultos, cheios de si, cheio de conhecimento bíblico, eu sei fazer disso, sei fazer aquilo, sei cuidar dos casais, sei cuidar dos jovens, eu sei organizar a igreja, sei administrar a igreja, e nós hoje estamos tendo que nos sujeitar ao que o Senhor está fazendo através desses meninos e meninas. E o poder do Espírito está com eles, a energia da vida está com eles. Um pequeno vem e vê, irmãos, com a presença deles, consegue trazer 15 pessoas, 20 pessoas, 30 pessoas, e nós adultos no passado, mas nenhuma pessoa a gente trazia. É para envergonhar as que são. Por isso, irmão, não confie em você, confie no poder de Deus. E onde está o poder de Deus? Na sua palavra. Ó Senhor Jesus. Por esse motivo, irmãos, Deus chama homens como Paulo, que reconhece que a suficiência não está nele, para ser ministro da nova aliança. Então agora vamos entrar, irmãos, em 2 Pedro, vamos lá? Eu já disse que os falsos mestres, eles zombaram, quando Pedro deu testemunho de que viu a Jesus ser transfigurado, ele viu a glória de Jesus. Quem olhava para o rosto natural de Jesus parecia um velhinho, tinha 30 e poucos anos, mas parecia que quem tinha 50. Ele não tinha nenhuma beleza física, nenhuma formosura, nada que atraísse homens. Quem olhava para ele virava o rosto, porque ele não é bonito. Não é como alguns pintam um quadro, retrato de Jesus, aquele homem bonito de olhos azuis, louro, Irmãos, Jesus não era assim, Jesus era feio, fisicamente era feio. Mas de repente, aquele dia no Monte da Transfiguração, ele mostrou quem realmente ele era. Aí Pedro viu a sua glória.
Aí ele foi contar para os outros e os escarnecedores escarneciam. Eles estão inventando, são fábulas engenhosamente inventadas. Desde quando um homem pode, de repente, aparecer e virar outro, né? Mostrar sua glória? Isso é fábula, não existe nada disso. Então, vocês entenderam o princípio dos escarnecedores? Não creem na palavra que os apóstolos falam, escarnecem, zombam, tá? E agora, no capítulo 3, vai vir outra zombaria. Eles escarnecem contra a palavra que os profetas falam, e aqui eles vão zombar contra o quê? Contra a promessa da vinda do Senhor. Ué, vocês apóstolos que falam que o Senhor vai vir e a vinda dele está próxima, vamos aguardar e esperar a volta do Senhor, mas até hoje nem sinal da sua vinda. Eles estavam zombando, estavam escarnecendo, né? Então vamos lá, vamos devagar. Ó Senhor Jesus. Capítulo 3, versículo 1, esses primeiros versículos ainda falam como nós precisamos amar a palavra profética. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo em ambas. Procuro despertar-vos com lembranças a vossa mente esclarecida. Essa palavra, uma mente esclarecida, né? Deixa eu ver aqui, ó. Vamos fazer o seguinte. Essa mente esclarecida, né, ele diz respeito a uma mente, o significado original da palavra grega, né, é uma mente pura, examinada à luz do sol, ou melhor, propriamente examinada pelo calor da luz do sol. Então pode indicar uma mente testada e provada pelo calor do sol. Vocês entenderam? A nossa mente natural, ela só pensa nas coisas vãs. Você já percebeu? Por isso que Paulo fala em Efésios 3, os gentios vivem, né, na vaidade dos seus pensamentos. Os nossos pensamentos são vãos, mas de repente Deus, pelo inculcar da palavra, pela imersão na palavra, Deus, e também pelas circunstâncias que a gente passa, as provações que a gente passa, a nossa mente passa a ser uma mente esclarecida. E essa palavra mente esclarecida é uma mente provada pelo calor da luz do sol. Eu espero que a sua mente não seja mais uma mente natural, seja uma mente esclarecida, uma mente provada, que você já tenha passado por provações, né? Alguma circunstância, alguém tentou te arrastar, alguém tentou levar você para outro caminho, e você se confirmou, o Senhor, né, pela luz do sol, provou você, e você hoje tem uma mente testada, provada, né? Espero que todos nós tenhamos isso. E mais, versículo 2, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor, né? E Salvador, ensinados pelos vossos apóstolos. Irmãos, aqui está mais do que claro, que Pedro estava preocupado para os irmãos não seguirem qualquer palavra. Siga a palavra, né, que tem procedência. Qual é a procedência? Aqui fala, né, vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos apóstolos, santos profetas. Esses santos profetas, Pedro estava se referindo aos profetas do Antigo Testamento, mas ele inclui as palavras dos apóstolos como a mesma linhagem dos profetas.
Vocês entenderam? Assim como no Antigo Testamento Deus levantou profetas para falar com o povo, dar direção para o povo, para governar o povo, mas o povo de Israel no final não estavam mais seguindo a palavra dos profetas. Ontem ainda falei, eles perseguiram todos os profetas. E quando Deus mandou o profeta Jesus, perseguiram Jesus, mataram Jesus. Agora, vocês não. Vocês têm que considerar que a palavra de Deus vem pelos profetas, e no Novo Testamento aqui fala, foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Esses apóstolos são profetas de Deus. E as palavras desses apóstolos são mandamentos. Irmão, a palavra de Deus não vem para você oferecer uma sugestão, não. Se você aceita ou não aceita a sugestão de Deus, não. A palavra de Deus vem para mandar mesmo. A palavra de Deus vem para dar uma palavra de comando. É uma ordem. A palavra de Deus é mandamento. E essa palavra vem, os mandamentos de Deus vêm por meio de quem? Por meio do Novo Testamento, por meio dos apóstolos. Então, tendo em conta, antes de tudo, versículo 3, que nos últimos dias virão escarnecedores, com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões. Irmãos, isso Paulo já advertia em 2 Timóteo 3, vocês se lembram? Paulo, em segunda carta ao Timóteo, ele já alertava que nos últimos dias sobreviriam tempos difíceis. Como ele diz ali, em 2 Timóteo 1, sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, só pensa nele, sabe? Então eles viram falsos mestres, falam contra a palavra dos apóstolos, escarnecem, zombam, sabe? Por quê? Porque são egoístas, só pensam nele. E não se preocupem se está prejudicando os outros, estão tirando alguém do caminho do Senhor, se está destruindo casamentos, se está destruindo famílias, se as crianças, adolescentes estão indo para o mundo, eles não se preocupam com isso, eles querem alcançar seu objetivo para as pessoas ouvirem, dar ouvidos para eles, eles querem ser ouvidos. Irmãos, esses são os egoístas, nos últimos dias os homens serão egoístas, avarentos. O dinheiro, irmãos, Satanás controla uma boa parte da humanidade pelo dinheiro, sabia? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e o dinheiro faz os homens fazerem coisas ruins, piores do que você pensa. Então, tudo de mal, que a gente vê na nossa sociedade, muito é por conta da avareza. Os homens amam dinheiro, amam posição, a política é posição e acaba tendo acesso ao dinheiro. Portanto, irmãos, os homens serão egoístas, também avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, conseguem falar coisas que, sabe, eles nem sabem das consequências das palavras, da blasfêmia que eles falam, desobedientes aos pais, quer dizer, eles já não respeitam a autoridade dos pais, muito menos a autoridade na igreja ou a autoridade no mundo, certo? Desobedientes aos pais, ingratos. Irmãos, a ingratidão é um sinal desses que se afastaram no caminho de Deus. Quantas pessoas, irmãos, nós ajudamos de fato? Nós tiramos algumas pessoas da depressão. Vocês não sabem a história que eu estou falando. Quantas pessoas nós ajudamos, tiramos da depressão? Quantas pessoas estavam na pior? Nós, através da palavra do Senhor, encorajamos que eles prosseguissem. Quantas pessoas comeram dessa palavra saudável e hoje se volta contra a mão que alimentou? Então, isso é ingratidão. Irmãos, a ingratidão é a coisa mais horrível que tem, mais feia, mais feia. E Deus não gosta de quem é ingrato. Ingratos, que mais? Ingratos, irreverentes,
não tem reverência nenhuma. Reverência quanto à palavra de Deus? Nenhuma, né? Zombam. A palavra profética, eles zombam, falam, né? Distorcem, falam, né? Sem medo nenhum, sem temor nenhum, né? Desafeiçoado, quer dizer, perderam totalmente afeição, afeto humano. Nem parecem homens, não parecem seres humanos, não tem mais afeto humano, né? Implacáveis, tudo pode. E caluniadores, eles usam tudo para caluniar, falar mal, né? Sem inconsequentes e sem domínio de si, não conseguem mais nem se controlar mais, e são cruéis, inimigos do bem, traidores. Outro dia, estava participando da festa do amor com vocês, Judas fala, são como rochas submersas, enquanto banqueteiam com vocês, depois apunhalam vocês pelas costas, né? Então são traidores, são atrevidos, parece que não temem ninguém, não tem um Deus aqui não, eles são atrevidos demais, falam qualquer coisa, e infatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, buscam prazeres mundanos, prazeres, todo tipo de prazer que não venha de Deus, e tendo a forma de piedade. Todo mundo acha, puxa, aqueles homens eram espirituais, têm a forma de piedade, vendem essa imagem piedoso, mas não tem poder, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes, vamos fugir destes, sabe? Então, quem serve ao Senhor, irmãos, tem que servir pela palavra profética, onde tem poder para executar a obra de Deus, e a obra de Deus acontece, né? E nós temos alegria, temos paz. É isso que nós estamos vivendo, momentos maravilhosos da vida da igreja, né? Ó Senhor Jesus. Os escarnecedores aqui devem se referir a falsos mestres do capítulo 2, versículo 1. No entanto, no sentido mais amplo, podemos aplicar a todos os que não recebem a palavra dos apóstolos como a palavra de Deus, como fizeram os tessalonicenses, né? Os tessalonicenses, eles fizeram o contrário, isto é, eles acolheram a palavra do apóstolo Paulo, e acolheram não como palavra de homens, acolheram como palavra de Deus, como de fato era a palavra de Deus, e essa palavra que eles acolheram, eles creram, operava eficazmente neles. Irmão, é isso que está acontecendo. Os nossos adolescentes creem que essa palavra vem de Deus, e a palavra tem poder, está operando eficazmente neles, e nos capitães, nos intendentes, e em toda a igreja. O Senhor está conseguindo fazer a sua obra, né, através da sua palavra. Portanto, irmãos, o homem, ó Senhor Jesus, o homem, onde eu estou aqui? Os escarnecedores, né, eles escarnecem, não somente não creem na palavra profética, escarnecem, zombam. Irmãos, isso é pior. Tem gente que ouve, não crê, é passivo, tal, mas ele sofre prejuízo, mas o prejuízo é dele. Mas tem gente que não crê e zomba e escarnecem a palavra profética, ele contamina os outros, ele suja os ouvidos dos outros, né? E muitos são prejudicados, e a conta dele vai ser alta diante do Senhor. O Senhor vai cobrar toda essa conta, né? Então, irmãos, vamos tomar cuidado com isso, tá? Então, os escarnecedores, dá uma olhada, versículo 3 em diante, né? Versículo 3 em diante, já li o versículo 3, virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo paixões, suas próprias paixões. Sabe o que eles começam a escarnecer? Além da história do Monte da Transfiguração, eles estão escarnecendo aqui no versículo 4, e dizendo o quê? Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação, tudo está do jeito que está.
Vocês falaram que a palavra profética se sucedem, né, se sucede, realiza a obra de Deus, mas vocês falaram sobre a promessa da volta do Senhor, mas o Senhor não voltou até agora, tudo continua como estava. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água, e através da água, pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Vocês entenderam ou não? O mundo não está como esses escarnecedores falam, está desde o princípio da criação, está do jeito que está. Não, houve já juízo de Deus, ou não houve juízo de Deus? O primeiro, o mundo estava, o mundo julgado por Deus, essa terra aqui, ó, onde nós vivemos, antes de Deus criar Adão, criar o homem, havia criaturas aqui, criaturas pré-adâmicas. Quando Satanás se rebelou há muito tempo atrás, ele também incitou a rebelião das criaturas aqui na terra. Sabia disso? As criaturas aqui na terra também entraram nessa rebelião. Deus então teve que julgar. Então, aconteceu alguma coisa ou não aconteceu? As coisas não estão como estão, como desde o princípio, não. Então, houve juízo de Deus e essa terra ficou coberta com água. É por isso que aqui ele diz, né? Como diz aqui, o Senhor Jesus, né? Aqui diz, porque de longo tempo houve céus bem como a terra, a qual surgiu da água, e através da água pela palavra de Deus. O que Deus falou? A terra estava toda submersa pelas águas do juízo de Deus. Como é que surgiu a terra? O que Deus disse? Primeiro dia, Deus disse, haja luz, e houve luz. Segundo dia, Deus separou as águas de cima das águas de baixo, criando o firmamento, a atmosfera. E o terceiro dia, que ele fez? Deus ordenou com uma palavra, suja a porção seca. Quer dizer, a terra que estava totalmente submersa, surgiu os continentes, surgiu uma porção seca, e ajuntaram-se as águas do mar em uma porção, e a terra na outra porção. Então, Deus executou sua obra. Como é que você pode dizer que está desde a criação as coisas estão como estão? Não, Deus andou operando, Deus operou, certo? E também aqui continua, né? E pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Que mundo é aquele? É o mundo do tempo de Noé, não é? Em Gênesis 6, aí Deus então mandou dilúvio, e as coisas não estão como estão desde o princípio. As coisas estão acontecendo, Deus está operando, Deus está governando, tá? A vinda dele é outra coisa, o Senhor vai voltar quando Ele quiser, né? Mas Deus está no comando, as coisas estão acontecendo, tá? Então, escarnecedores, vocês não sabem o que esperam vocês, né? Aí veio o versículo 7, ora, os céus que agora existem e a terra pela mesma palavra têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios, incluindo os escarnecedores. Por isso, irmãos, quem não crê na palavra de Deus, Deus pedirá contas. Isso eu já li com vocês aqui em Deuteronômio 18. Bom, a palavra de Deus é muito séria. Se você está brincando, zombando, escarnecendo, né, um dia juízo vai vir até você, né? Então, Deuteronômio 18, vocês se lembram aqui, ó. Suscitar-lhes-ei um profeta do meio dos seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porém as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhes ordenar. Então, esse profeta aqui é Jesus.
Deus disse que levantaria um profeta, mas os judeus mataram, perseguiram e mataram a Jesus. Tá? Mas, na verdade, esse versículo se refere ao mesmo princípio que Deus vai suscitar outros profetas. Quer dizer, quando Deus suscitou Pedro, levantou Pedro para ser o profeta de Deus, na igreja primitiva, ele foi o profeta que estava falando a palavra de Deus. Ele levantou a Paulo, Paulo era o profeta que falava a palavra de Deus. Ele levantou João, João era o profeta que falava a palavra de Deus. Esse mesmo princípio. Então, quem é levantado para falar a palavra de Deus, não pode falar as suas próprias palavras. Isso é muito importante. Eu não tenho liberdade de falar minhas próprias palavras. Aqui fala, eu porei na sua boca as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu ordenar. Quer dizer, essa palavra é minha, é de minha autoria, por isso que tem poder, por isso que as coisas acontecem. Agora, versículo 19, e se alguém não ouvir, como os escarnecedores, se todo aquele que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. O Senhor vai pedir conta a todo aquele que não crê. E muito mais a conta daqueles que escarnecem é maior ainda. O Senhor vai cobrar de todo aquele que zombar contra a palavra de Deus, né? Ó Senhor Jesus. Portanto, irmãos, quem não crê nas palavras de um profeta e ainda zomba, é um escarnecedor e zomba da própria palavra de Deus. Os escarnecedores não creem, segundo Pedro, né, capítulo 1, versículo 4, os escarnecedores, segunda Pedro 1,4 diz assim, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo, né? Então, os escarnecedores não creem na palavra dos profetas, pois andam segundo as suas próprias paixões, né? Que são as paixões que há no mundo, são usadas pelo inimigo de Deus para ocupar o coração do homem, né? E para ocupar o coração, né? Para danificar, né? Para que a semente do reino, que é a palavra, não desenvolva nele, inutilizando o homem. Então vocês entenderam, né? Os escarnecedores visam o quê? Tirar, né? Estragar, danificar o coração dos homens, né? Eles já são danificados pelas paixões do mundo, e eles querem danificar outros corações, para que a palavra de Deus não entre como a semente do reino e se desenvolva. Eles querem danificar esse coração. Por isso, irmãos, inimigo de Deus disputa o nosso coração pelas coisas do mundo, pelas paixões do mundo. E nós não andamos pelas paixões do mundo, nós andamos pelo Espírito. E somente a palavra de Deus é capaz de levar o homem para ser participante da natureza divina. Irmãos, qualquer palavra bonita não leva o homem a participar da natureza de Deus, mas somente a palavra profética leva o homem a participar da natureza de Deus, tá? E quem participa da natureza de Deus pela imersão na palavra, irmãos, esse é livrado das paixões que há no mundo. Nós não temos força de lutar contra as paixões do mundo. As concupiscências da carne, concupiscências dos olhos, a soberba da vida, irmão, são muito fortes para nós. Eu não tenho força para vencer o mundo, mas graças a Deus, pela imersão na palavra, né, pela força que a palavra me dá, a participando da natureza divina, irmãos, ele me livra das paixões que há no mundo, tá? Então, versículo 4, eles dizem, onde está a promessa da sua vinda? Vocês falam da promessa da vinda, mas ele não veio até agora. Irmãos, 2 Timóteo 4,8, dá uma olhada.
A característica de quem ama a vinda do Senhor é aquele que luta pelo seu reino. O apóstolo Paulo, ele considerou sua vida como nada para si. Sabe, é um versículo que eu gosto muito, Atos 20. Vocês me permitem passar por vocês esse versículo que eu gosto muito? Atos capítulo 20, né? Ele diz assim no versículo 24: Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Um servo fiel, ele não vive, ele não serve, ele não ministra a palavra de Deus para levantar a sua própria obra, para ter os seus próprios seguidores, para fazer, né, para ter fama, para ter lugar de destaque. Não, quem realmente é servo do Senhor e ama a volta do Senhor, ele em nada considera a sua própria vida preciosa para si mesmo. Ele não luta por seus próprios interesses. Ele só quer servir ao Senhor, quer ser fiel ao Senhor. Irmãos, essa foi a vida vencedora de Paulo, não foi? Aí quando chega na sua morte, na véspera da sua morte, 2 Timóteo 4, versículo 6, ele diz assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, o tempo da minha partida já é chegado. Eu combati o bom combate. Mesmo que naquela situação, naquela hora, todos a Ásia abandonaram Paulo. Mas ele estava tranquilo. Eu fiz a minha parte. Eu combati o bom combate. Eu completei a carreira, nisso, e eu guardei a fé. Mas eu tenho certeza de uma coisa: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Quem serve o Senhor de coração puro, ele só quer trazer o Senhor de volta um dia mais cedo. Ele quer que a vontade de Deus seja executada hoje, o mais rápido possível. Então a vida dele é lutar pelo reino. A vida toda dele é para que a vontade de Deus possa ser executada, que a igreja seja edificada, que o evangelho do reino seja pregado a toda a terra habitada. Irmão, isso é a única coisa que tem no coração dele, ele é focado nisso. Irmão, de tanto inculcar a palavra, vocês podem perceber que os nossos adolescentes são focados. Vocês sabem disso ou não? Os nossos adolescentes hoje, eles não se distraem por nada, eles são focados. Quando você leva eles para fazer vem ver, eles são mais focados do que você. Você tem medo de entrar em algum horário, está em algum lugar nas casas, eles são focados, porque Deus mandou fazer, eles vão fazer. Irmãos, assim são todos os servos que amam a volta do Senhor. Não estamos preocupados, irmãos, para ter seguidores próprios. Não estamos preocupados em ter fama aqui na terra. Não estamos preocupados em fazer nossa própria obra. Nós somos como servo de Deus. Nós só sabemos fazer uma coisa: ser fiel ao Senhor para agradar o Senhor. Nós queremos trazer o Senhor de volta. Por isso, irmãos, vocês vão ouvir da minha parte, da minha boca, muitas vezes: vamos trazer o Senhor de volta. Ó Senhor Jesus. Vamos lá, e na vinda do Senhor, Mateus 24, vamos dar uma olhada no Mateus 24. Senhor Jesus. Mateus 24. Isso faz diferença, toda a diferença entre aquele que vai ser vencedor e o que não vai ser vencedor, né? Mateus 24. Enquanto que
Aqui, ó. Vamos lá, versículo 35. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Tudo passa, mas as palavras de Deus não passam. Por isso, irmão, nós estamos fazendo imersão na palavra, nós estamos agarrados, nos apegando à única coisa que não vai passar. Vai permanecer para todo sempre. Por isso que vale a pena, né? Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Que dia que está falando aqui? Que dia? A dia da volta do Senhor, que os escarnecedores estão zombando, né? O Senhor, vocês falam que o Senhor vai voltar, o Senhor não voltou até hoje, né? Aí é que ele diz, pois assim como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Quando Noé entrou na arca, começou a chover. E a chuva que não parava, não tinha lugar mais para refugiar. Inundação subindo, só quem estava na arca era salvo. Mas a porta da arca se fechou já. Os zombadores ficaram do lado de fora e morreram. Você quer participar da zombaria? Você quer escarnecer contra a palavra de Deus? A palavra de Deus permanece para sempre, a palavra de Deus vai se concretizar. E se você continua zombando, você vai ficar do lado de fora da arca, no dilúvio. E pouco a pouco vai subindo as águas, todos morreram afogados. Por isso, irmão, enquanto nós vivemos aqui na terra, não fique zombando. Tudo está como está, o Senhor não vai voltar não, e vamos continuar vivendo a nossa vida, irmãos. Quando chega o dilúvio, né? Versículo 39, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Por isso, irmãos, em 49, em versículo 40, então 2 estarão no campo, um será tomado, deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. 2 estarão no campo, 2 homens estarão trabalhando normalmente, mas de repente um será tomado e outro fica. 2 estarão trabalhando, fazendo trabalho doméstico, uma será tomada, outra deixada. Por que uma é tomada, a outra é deixada? Uma talvez tem essa atitude dos zombadores, dos escarnecedores. O Senhor demora, não vai voltar não, a vida está como está, não tem sinal nenhum, não é isso? E de repente, quando o Senhor chega na sua vinda secreta, os vencedores serão arrebatados. Você quer ser arrebatado? Eu quero ser arrebatado. Por isso, não cai na conversa dos zombadores, não cai na conversa dos que estão escarnecendo a palavra profética hoje. Estão escarnecendo, mas um dia o juízo chega. E nós não queremos cair nessa, eu quero ser vencedor, né? Portanto, vigiai, porque não sabeis em que hora, em que dia vem o nosso Senhor, vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai da família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua porta. Mas ninguém sabe o dia nem hora. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Ó Senhor Jesus. E versículo 45: quem é, pois, servo fiel e prudente, aquele a quem o Senhor confiou seus conservos para dar-lhe o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo: meu Senhor demora-se,
é mentira que o Senhor vai voltar, né, tal, e passa a espancar os seus companheiros e a comer e beber com ébrios, virá o Senhor daquele servo em dia em que não espera e no dia em dia que não sabe, e castigá-lo-á e lançando-lhe a sorte com os hipócritas, ali haverá choro e ranger de dentes. Irmãos, antigamente nós tínhamos um conceito de que eu só vou ser arrebatado quando o Senhor voltar, quando eu estiver totalmente maduro. Mas se você olhar para esses adolescentes, essas crianças que estão vindo, e se o Senhor voltar mais cedo, eles não chegarão nem à maturidade humana, né? Então, mas irmãos, o Senhor não mede por esse tipo de maturidade. O Senhor mede quando, no momento que Ele voltar, Ele vai achar você fazendo o quê? Ele vai achar você escarnecendo a palavra dEle? Ou Ele vai achar você fazendo imersão, pregando o Evangelho, cuidando dos seus conservos, fazendo vem e ver, missão família, e os adultos, os intendentes, cuidando e consolidando esses contatos, irmãos, alimentando nossos conservos. Irmãos, se o Senhor voltar, no momento que Ele voltar, a vinda secreta, e Ele encontrar você nesse estado, você não precisa ser totalmente maduro. Se Ele encontrar com você nesse estado, você será vencedor. Você será levado, né, para o trono de Deus, o seu, né, céu. Ó Senhor Jesus. Por isso, irmãos, quem realmente ama a vinda do Senhor, quer fazer a sua vontade em menor tempo possível, para que Ele venha em breve. Aquele que não se preocupa com a vinda do Senhor, procura realizar o seu próprio projeto, conquistar seguidores, fama, realizar a sua própria obra, e assim atrasando a vinda do Senhor. Eu não quero atrasar a vinda do Senhor pelo meu próprio projeto. Eu quero ser fiel ao Senhor, né? Trazer o Senhor de volta. Então, os escarnecedores dizem que desde que nossos pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles vivem como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, davam-se em casamento, e aí veio, né? Isso eu já li. Porque, irmãos, deliberadamente eles se esquecem de que o Senhor, né? O Senhor Ele fez a obra dele, Ele tem operado sua obra até o dia de hoje. Irmãos, só não vê quem não quer. Deus está trabalhando, Deus está operando, Deus está preparando a sua volta, Deus está fazendo com que o reino de Cristo seja estabelecido por meio da igreja. Irmãos, nesse não é momento de cair fora, irmãos, se juntar aos escarnecedores. Irmão, esse é o melhor momento para você ficar junto com aqueles que amam a vinda do Senhor. Quando o Senhor voltar, irmão, falta pouco tempo. Não tem mais tempo, irmão, ficar perdendo com os escarnecedores, dos que zombam a palavra profética, né, com relação à palavra. Vamos seguir. Então, ó Senhor Jesus, eles se esquecem, né? Ó Senhor Jesus. Acho que não vou falar mais não, né? Tá tudo. Eu vou só terminar aqui, ó, dizendo para vocês. Ora, os céus que hoje existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo, a destruição de homens ímpios. Irmãos, os céus e a terra de hoje foram criados como? Hebreus 11, dá uma olhada, Hebreus 11. Quem que criou? Os escarnecedores zombam sobre a promessa vinda do Senhor, que os céus e a terra estão do jeito que estão desde o primeiro dia, sabe? E quem que criou a terra? Se você não crê na palavra profética, então você não crê em Deus. Se você não crê em Deus, quem que criou isso? Tá? Então capítulo 11 de Hebreus, versículo 3, como diz? Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir
das coisas que não aparecem. A criação, coisas visíveis, não existia. E Deus, com a palavra, formou o universo, formou os céus e formou a terra. E quem mantém o universo de pé? Hebreus capítulo 1. Dá uma olhada. Desde o versículo 1 vou ler. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, e o povo perseguiu os profetas. O povo não quer ouvir. Nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele fez o universo por meio do Filho, e os judeus rejeitaram o Filho. Versículo 3. Ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, o que ele está fazendo? Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Cristo é quem sustenta este universo pela palavra do seu poder, e os escarnecedores zombam nessa palavra. Nós existimos aqui, estamos aqui, tudo está, né? Nós estamos vivendo um dia após outro, é porque a palavra do poder de Deus nos sustenta todas as coisas. Ó Senhor Jesus. Bom, e no fim, irmãos, os céus e a terra foi julgada com a água do dilúvio uma vez, mas agora Deus quer julgar os céus e a terra não mais pela água, Ele vai julgar pelo fogo, porque o fogo muda a natureza das coisas, o fogo dá um tratamento final, desaparece o velho céu, a velha terra. Deus quer nos introduzir no novo céu e na nova terra. Então, essa mesma palavra desprezada pelos escarnecedores, tanto falada pelos profetas do Antigo Testamento, como pelos apóstolos do Novo Testamento, essa mesma palavra irá julgar os escarnecedores. Tá? Então, o apóstolo quer mostrar que o único meio de não ser contaminados pela palavra dos falsos mestres, ainda é a palavra dos apóstolos que vem pela revelação de Deus. E o juízo de Deus com água no tempo de Noé foi mais superficial com relação às impurezas. Agora, o juízo de Deus pelo fogo, que vai acontecer no final dos tempos, será capaz de mudar a natureza, destruindo toda a impiedade pelo governo divino. É para mostrar para a humanidade, Deus ainda domina, Deus governa. E após o milênio, os vencedores serão arrebatados, e virá a grande tribulação, e depois de 3 anos e meio de grande tribulação, Deus efetuará julgamento sobre os vivos, né? E virá o milênio. No milênio, nós que fomos vencedores, vamos reinar com Cristo na parte celestial. Nós não precisaremos mais andar de carro, de avião, porque nós ganharemos um corpo celestial. Eu não estarei mais com esse corpo material. Meu corpo não será de matéria mais, meu corpo será espiritual. Então eu posso ir para onde eu quiser, você entendeu? Eu não serei mais matéria durante o milênio. Mas o povo que viverá aqui na terra, as nações, eles continuarão sendo material. Mas eu, como vencedor, que eu vou reinar juntamente com Cristo, eu vou estar livre desse corpo material. E o Senhor pode me mandar, vai até a Austrália, eu apareço lá no mesmo instante. Não preciso pegar avião, ficar esperando no aeroporto, né? Né, amiga? Que bom, né? Não tem mais corpo, né? Maravilha, né? E nós vamos servir ao Senhor durante 1000 anos. Então, irmãos,
quando no final do milênio, Deus ainda vai soltar Satanás, que estará preso no começo do milênio, num abismo. Ele será solto para provocar a última rebelião, a rebelião na região de Gog e Magog. E, definitivamente, ele será lançado no fogo, no lago de fogo. E, juntamente com esses rebeldes, vão seguir a ele no lago de fogo. E, nesse momento, Deus vai fazer limpeza total, tá? E essa limpeza, tá? Vamos lá, vai ser em Apocalipse 20, dá uma olhada. Apocalipse 20. Primeiro mostrar para vocês que nós, os vencedores, Apocalipse 20, versículo 4, no final, ele diz: e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Versículo 6, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte da primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdote de Deus e de Cordeiro e reinarão com ele os 1000 anos. São os vencedores. Você quer fazer parte? Eu quero fazer parte, tá? Aí então, versículo 7, quando chegou no final do milênio, quando porém se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar, muita gente ainda rebelde. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, o fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Aí, irmãos, nessa esse juízo de Deus, né? E depois desse último juízo de Deus, versículo 11, nesse momento, Deus vai julgar todos os mortos, né? Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Aí então começa o julgamento final de Deus, o juízo final de Deus. Aí ele vai fazer limpeza completa, nada ficará impune, tudo será julgado. Por isso, irmãos, tenha temor de Deus, não seja um escarnecedor, não seja um que zomba a palavra de Deus, sabe? Tudo será julgado e Deus é muito sério nisso, tá? Então, quando terminar isso, versículo 13, Deus deu ao mar os mortos e neles que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia e foram julgados um por um segundo as suas obras. Versículo 14, então a morte e o Hades também foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Irmãos, esse é o momento em que todos os inimigos, todos os rebeldes, toda a desobediência será lançado definitivamente para o lago de fogo. É isso que fala em 1 Coríntios 15, dá uma olhada, 1 Coríntios 15, já estou no final, tá? Essa palavra é maravilhosa. Aqui diz, versículo 24, então virá o fim, quando ele que é em Cristo, entregar o reino ao Deus e Pai,
quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. E qual é o último inimigo a ser derrotado? E o último inimigo a ser destruído é a morte, tá? Porque todas as coisas sujeitos debaixo dos seus pés, e quando sujeitou-se debaixo dos seus pés, e quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou, exclui Deus Pai, né? Quando, porém, todas as coisas estiverem sujeitas ao Filho, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Quando todos os inimigos foram derrotados, quando o último inimigo for lançado no lago de fogo, que é a morte, irmãos, não haverá mais nenhuma resistência contra a autoridade de Deus. Então Cristo vai entregar o reino para Deus. Nesse momento, irmãos, termina a contagem do tic-tac, tic-tac, acabou. Daí para frente, irmãos, a eternidade. Tá, vamos lá, aí no capítulo 21 de Apocalipse, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já passaram, e o mar já não existe. Irmãos, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi a grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, e eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e será o seu Deus. Em outras palavras, tem uma outra versão que diz: e ele, Deus com eles, será o seu Deus, né? Ele enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, e já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Irmãos, nós esperamos novo céu, nova terra. Amém. Senhor abençoe vocês. E a gente está aqui com o prazer de estar com os irmãos da Europa. E aí o Senhor falou para mim: olha, é a tua última oportunidade. E aí eu decidi me consagrar. O missionário não é só viajar, mas ele tem um coração mesmo, sabe? Meu Deus, é entregar tudo pro Senhor e seguir o Espírito. E você que já tem um chamamento, é só entregar o coração. O Senhor está dispensando a palavra para nós, né? Então não tem barreira, né? Mas o Senhor flui, né? Toda segunda, no canal do Instituto Vida para Todos.